planilha de controle financeiro doméstico. Então, vou estar ali demonstrando as funcionalidades do arquivo controle financeiro doméstico. Então, observe aqui que eu tenho o meu painel, onde ele me mostra a minha renda familiar, as despesas totais e o saldo restante. Então, as despesas totais e o nosso saldo restante é calculado de forma automática, assim como o nosso painel aqui lateral. E aqui temos um gráfico que ainda não está aparecendo porque ainda não colocamos dados no mesmo. Então, ao fazer aqui os nossos lançamentos, a gente tem um botão aqui para estar arquivando os mesmos. Ou seja, aqui sempre a gente lança os lançamentos atuais e quando não estiver mais, a gente arquiva os mesmos para futuras pesquisas. Então observe, eu tenho aqui a minha guia configurações, aonde caso eu não tenha a categoria que pede lá no preenchimento, observe aqui que eu coloquei alimentação, empréstimo, lazer, manutenção, transporte, extra e vestuário. Caso você queira adicionar algo a mais, basta começar a preencher aqui nos campos abaixo de vestuário. Então temos aí os meses, anos e a minha classificação, se é uma despesa fixa ou variável. A fixa nada mais é do que aquela despesa, por exemplo, de aluguel. Ou seja, todo mês você tem aquela despesa. Uma variável pode ser uma despesa de lazer, como uma despesa de cartão de crédito. Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha aba histórica, onde vai estar armazenados os nossos dados lançados para, obviamente, posteriores consultas. Temos a nossa aba pesquisa, onde eu posso realizar as nossas pesquisas e observe que eu tenho inúmeros campos. Vou limpar aqui os mesmos. Então eu tenho aqui a pesquisa por descrição, classificação, categoria, o mês e ano. E eu posso retornar também todos os lançamentos que eu queira. Então vamos lá. Vamos fazer aqui alguns lançamentos. Então vou simular que tudo que eu vou lançar aqui será na data de hoje. E eu vou colocar aqui, por exemplo, conta de energia. Então aqui a gente deve descrever a nossa conta. Aqui vou informar aonde é que ela se classifica. Caso não esteja uma classificação adequada para ela, vimos que a gente pode estar colocando uma classificação a mais. Então aqui eu tenho alimentação, empréstimo, lazer, manutenção, transporte, extra e vestuário. Se eu vim aqui na nossa aba configurações, eu posso colocar aqui, por exemplo, doméstico. Ou seja, vai ser uma despesa doméstica. É aquela despesa que vai ser, obviamente, fixa, no entanto, faz parte da nossa casa. Se você quiser classificar como manutenção, fica de acordo com o seu critério. Então, observe que já aparece para mim aqui doméstico. Então, seleciono aqui doméstica. A classificação aqui, observe, despesa fixa ou variável. Então, como é um pagamento de conta de energia, todo mês temos que pagar, então vai ser uma despesa fixa. E o valor eu vou inserir aqui, Suponhamos que tenha sido R$150. E se observarmos aqui o nosso painel, observe que ele já se modificou aqui, Despesas totais já apareceu aqui em amarelo, em alerta. E o meu saldo restante já está em menos 150. Isso quer dizer o quê? Se observarmos aqui o nosso painel lateral, ele também já me mostra. E o nosso gráfico ainda não aparece. Por quê? Porque basicamente observe aqui o campo comentado. Adicione sua renda, o valor líquido no campo renda familiar. Ou seja, nesse campo aqui, colocamos o nosso valor líquido. Pode ser o seu salário como o salário, sua renda familiar por completo. Então eu vou colocar aqui uma simulação. Suponhamos que eu ganhe R$2.000. Então observe que o nosso gráfico aqui já mostrou o valor que eu tenho em caixa, que é esse valor representado em verde. Observe que eu tenho 92% do meu salário ainda em caixa e apenas 7,5% comprometido com despesa fixa, que foi equivalente a R$150 e eu ainda tenho em caixa R$1.850. Então vamos fazer mais alguns lançamentos. Vou colocar aqui, por exemplo, fatura de cartão. Caso você tenha mais de um, obviamente seria interessante que você especificasse. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, fatura de cartão Marisa. Vou botar aqui, vou classificar ele como um empréstimo.
Vou colocar como uma despesa variável. E vou lançar aqui, por exemplo, com o valor de 170. Então, observe aqui que já apareceu uma fatia de uma nova cor no nosso gráfico, ó, de 8,5. Ó. Ou seja, a minha despesa variável, que é aquela despesa que não é rotineira, comprometeu nesse momento 8,5% do meu salário. Ó. Tenho a minha despesa fixa, que está comprometendo R$150, que é equivalente a 7,5% do meu salário, e ainda me resta 84% do mesmo, ó, R$1.680. Então vamos colocar aqui mais lançamentos. Então vou colocar aqui, por exemplo, Sky, e vou colocar aqui como doméstica, despesa fixa, caso você tenha todo mês, pague o plano mensal, e vou colocar aqui, por exemplo, de R$ 69,90. Então, observe aí que conforme eu vou preenchendo, vai diminuindo o valor que eu tenho em caixa e já vai me mostrando graficamente o quanto é que está me comprometendo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui mais alguns lançamentos. Vou colocar aqui, por exemplo, temos a conta de energia, fatura de cartão Marisa, Sky. Suponhamos que moro de aluguel. Ó. Vou botar aqui aluguel. Quanto é que ele vai me comprometer? Vou classificar aqui como doméstica. É uma despesa doméstica, uma despesa fixa, já que todo mês eu tenho que pagar, e vou colocar aqui o valor, por exemplo, de R$500. Ó. Então observe aí que ele vai subtraindo todo esse valor lá do nosso saldo. Ó. Agora ainda me resta R$1.110. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, supermercado, vamos fazer aqui uma simulação, supermercado. E eu vou lançar também como, vejamos, vou lançar como alimentação, uma despesa que, no caso, vai ser fixa, pois todo mês eu tenho que fazer o supermercado, e vou colocar aqui, por exemplo, com o valor de R$600 para o mês todo. Ó. Observe aí que ainda me resta R$510,10. Vamos colocar agora mais um lançamento para que possa ultrapassar o valor que eu ganho. Então vamos lá, ó. Vou lançar aqui mais e vou colocar aqui, por exemplo, manutenção da casa. Vou lançar aqui como também doméstica. Aliás, tem a opção aqui de manutenção, então vou lançar ele como manutenção. Uma despesa variável, já que não é todo mês que eu faço manutenção na casa. E vamos colocar aqui um valor superior ao saldo que eu tenho em caixa. Ó. E aí você vai observar como é que ele vai se apresentar aqui, mostrando a nós as informações. Observe aí, ó, grave como é que ele está nesse momento. Ó. Tenho 3 fatias no nosso gráfico. Lembrando que essa fatia em verde é o que eu tenho em caixa. Em amarelo, a minha despesa fixa. Em roxo aqui, a minha despesa variável. E aqui observe que eu ainda tenho 25% me mostrando, que é equivalente a R$510,10 no meu salário de R$2.000. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu gastei R$650 nesta manutenção. Ou seja, gastei mais do que eu tenho. Ó. E aqui já me mostra de forma bem intuitiva. Ó. Observe, ó. O meu saldo restante deu menos 139. Ou seja, eu já estou pedindo a dinheiro emprestado. Se observarmos aqui, ó. Já estou gastando mais do que tenho. Se observarmos aqui o nosso despesas totais, ficou em amarelo. Ó. Pois ficou maior, minhas despesas foram maiores do que o valor que eu ganho mensal. Ó. E se observarmos aqui o nosso painel, juntamente do nosso gráfico, eu não tenho mais dinheiro em caixa. Ó. Não tenho mais aquela fatia em verde. E só me mostra aqui que eu tenho menos R$139,90. Então é uma planilha super interessante para que você possa estar controlando aí as suas finanças. Bom, terminei de fazer os lançamentos do mês. Clico em arquivar lançamentos. Ó. Cliquei. Ele vai me perguntar se desejo salvar ou não. Aqui sempre vai trazer o nome do usuário que esteja manipulando a planilha. Se eu clicar aqui em não, ele não vai fazer nada. Ó. Se eu clicar aqui novamente e agora confirmar clicando em sim, ele vai me dizer, Gleidson, cadastros realizados com sucesso. E vai limpar todos os campos para que possamos fazer novos lançamentos. Então, se eu quiser saber onde é que estão essas informações, eu posso vir aqui na minha guia histórico, que está lá lançado as informações. Ó.
O interessante é que eu utilize a minha guia pesquisa para estar pesquisando o que eu quero. Se eu vir aqui na minha descrição e eu não souber exatamente como eu lancei a minha conta, eu posso simplesmente botar a palavra que eu entender que contém na mesma. Se eu colocar aqui a letra A e clicar em pesquisar, vai me trazer tudo que contém a letra A na descrição da minha conta. Observe aí, ó. E agora ficou muito mais fácil a gente encontrar qual é o que a gente está atrás, ó. Observe, ó. Quanto mais eu especificar, melhor vai ficar para que eu possa estar visualizando. Se eu colocar aqui, por exemplo, alugue de aluguel, clicar em pesquisar, ele já me mostra, ó. Perfeito? Tem, obviamente, lançamentos que eu tinha feito antes do vídeo, como também o de agora, ó. Então, eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, despesa fixa. Quero saber quem é as minhas despesas fixas, como eu quero saber quem é as minhas despesas variáveis. Ó. Posso vir aqui e verificar por alimentação, o que eu lancei como alimentação, como, por exemplo, empréstimo, e por aí vai. Ó. Posso estar filtrando por mês, o que eu lancei no mês de abril. Observe todos os meus lançamentos no mês de abril, como eu posso estar mudando aqui para maio, ó. Aonde é que fica esse campo na minha planilha? Ó? Em lançamentos, observe aqui que eu tenho o campo abril e o campo, ó, ano. Ou seja, aqui eu mudo o ano, aqui eu mudo o mês e aqui eu posso estar mudando o ano para fazer os lançamentos do mesmo. Ó. Se eu for na minha aba, novamente, pesquisa, então eu posso estar filtrando todos os lançamentos do ano, então vai trazer todos os meses que cobram os lançamentos, ó. Então, eu posso estar limpando, como eu posso estar visualizando todos os meus lançamentos. Então, esse arquivo aqui é um arquivo desenvolvido aqui no nosso canal, Programador Excel VBA. Eu vou estar disponibilizando uma cópia do arquivo a você que deixar o seu e-mail apenas durante as 24 horas que esse vídeo está no ar. Lembrando que será uma cópia apenas com os lançamentos, beleza? As demais funcionalidades de pesquisa, isso daí você pode estar adquirindo a nossa planilha por completo. Beleza? Então, aguarda aí o seu comentário e durante as 24 horas do primeiro dia que esse vídeo estiver no ar, eu vou estar enviando uma cópia do arquivo a você. Então, deixe o seu e-mail. Caso não seja inscrito no canal, clique no botãozinho vermelho e inscreva-se para que possa estar recebendo o nosso arquivo. Valeu!